Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Esse é o nosso terceiro encontro na carta de Paulo aos Gálatas. Eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, e oro para que esse tempo seja um tempo especial da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida e de todo mundo que tiver contato com esse material. Hoje eu leio aqui no capítulo 1 ainda de Gálatas, do versículo 11 ao versículo 24. A gente fecha hoje o capítulo 1. E o trecho que eu quero ler diz assim, olha só. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Bem, palavras do apóstolo Paulo, ainda enfatizando a importância do Evangelho e o valor do Evangelho, como ele fez na sessão anterior, que eu mencionei aqui na semana passada, do versículo 6 ao versículo 10. Não há outro Evangelho, aquela fala de Paulo num tom assim bem duro, preocupado com o distanciamento da comunidade dessa pedra angular que é o elemento fundamental da Igreja de Jesus. Essa foi a nossa conversa da semana passada. Aqui Paulo começa a nova sessão ainda enfatizando o valor e a singularidade do Evangelho e depois ele passa a falar da sua própria experiência. Mas ele ainda dedica algumas palavras quando ele diz assim no versículo 11: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, Paulo está aqui nesse trecho curtinho explicando a razão pela qual ele dá, e a igreja deve dar também, tanto valor ao Evangelho de Jesus. Ele diz: o Evangelho de Jesus não é uma construção da sabedoria humana. O Evangelho de Jesus é uma revelação dos céus, é um recado de Deus, é um anúncio que nos é oferecido como uma mensagem dos céus para amparar a humanidade numa necessidade que nós temos, a necessidade de encontrarmos descanso para a nossa alma. O Evangelho é essa resposta divina para esse anseio humano. Essa é uma fala, em outras palavras, obviamente, muito bacana do escritor Dostoiévski, quando disse certa vez que dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. O Evangelho é a resposta, então, que nos oferece o preenchimento desse vazio. Cristo preenche o vazio da nossa alma e essa mensagem é divina. Ela não é uma construção da nossa cabeça, ele é um saber que vem dos céus. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios e fala sobre as sabedorias humanas, ele diz que o Evangelho é a antítese das sabedorias humanas, porque o Evangelho não se ancora nas filosofias e nos saberes construídos pelos homens, mas ele é uma boa notícia que vem direto dos céus para amparar o coração daquele que sofre. É o que Paulo vai defender, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, sabedoria de Deus versus sabedoria dos homens, poder de Deus versus poder dos homens. Jesus também dá esse mesmo tom ao Evangelho. E ele faz isso especialmente numa experiência que está lá relatada em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, quando ele conversa com os discípulos e pergunta o que os homens dizem ser ele, quem os homens dizem que ele é,
e quando também pergunta aos discípulos, e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro responde dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você vai se lembrar da resposta de Jesus à resposta de Pedro. Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne nem foi sangue que te revelou isso. Isso você recebeu como revelação dos céus. Jesus disse isso para Pedro, quando Pedro ofereceu essa confissão fundamental da igreja. Então, Paulo está aqui no mesmo tom, dizendo o evangelho de Jesus não é uma construção humana. É por isso que eu o defendo tanto. É porque ele é um recado de Deus para a humanidade. Paulo não está defendendo uma teoria que ele cria. Paulo está defendendo a singularidade de uma mensagem que vem dos céus, que os apóstolos receberam do Cristo, convivendo com Cristo, e que Paulo recebeu como um apóstolo do segundo tempo, por revelação. Então, Paulo não foi alguém que teve o privilégio de conviver com Jesus como um discípulo direto, aprendendo aos seus pés. Diferente dos apóstolos, Paulo, como um apóstolo do segundo tempo, da segunda geração, ele é visitado pelo Cristo ressurreto numa viagem que ele faz para se dirigir à cidade de Damasco com o propósito de prender cristãos. E ali Paulo é visitado, é lançado ao chão e é reerguido para uma nova existência. Ele era Saulo, ele vira Paulo e a vida dele passa a ser dedicada a uma outra causa. E ele está aqui narrando o fato de que ele sabe dessa experiência do Evangelho porque ele o recebeu em revelação do próprio Cristo Jesus, que a ele apareceu e que deu a ele a possibilidade de viver uma nova história. Então ele está fazendo uso dessa experiência para dizer, essa defesa que eu faço do Evangelho tem a ver com essa crença profunda que eu carrego na alma, que isso é palavra de Deus para a nossa vida. O Evangelho é a mensagem de Deus para o nosso coração, não é uma construção da sabedoria humana. É loucura, inclusive, diz Paulo aos Coríntios, né? É loucura aos homens, mas é poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Ele escreve lá em Romanos. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, perdão, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, agora, a partir do versículo 13, ele traz a experiência pessoal dele, e ele diz assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Inclusive, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ele está dizendo assim, vejam quem eu fui, eu sei quem eu fui, eu me lembro do meu passado e vocês devem conhecer também a minha história. Claro, se Saulo era perseguidor da igreja, a história dele era uma história bastante conhecida daqueles que já compunham a igreja naquela época, porque Saulo era uma das figuras que causava medo, angústia, terror nos seguidores e nas seguidoras de Jesus. Ele viajava para prender, ele consentia com a morte. Ele estava lá consentindo com a morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. As vestes de Estevão, diz Atos dos Apóstolos, foram lançadas aos pés de Saulo, um líder perseguidor da igreja. Então ele está dizendo aqui, vocês sabem quem eu fui. O empenho com o qual eu me dediquei para perseguir a igreja de Jesus. Eu era alguém extremamente zeloso na minha tradição e eu superava, inclusive, a média dos homens da minha tradição. Aqui, Paulo, com uma espécie de modéstia à parte, fazendo aqui uma licença, né, e dizendo assim, eu era acima da média na dedicação que eu tinha para preservar a minha própria tradição. E eu agi, inclusive, muitas vezes com violência por causa do meu zelo. Essa é uma reflexão tão importante, pessoal, tão importante. Por quê? Porque o zelo, ainda que ele seja uma qualidade importante e nobre, porque ele revela o apreço que a gente tem por algo ou por alguma coisa, ele com muita facilidade é transformado num ímpeto fanatismo, num ímpeto fanatista, ou fanático, que é o berço para a violência. É muito
tênue a linha que separa o zelo do fanatismo. Eu posso me considerar uma pessoa extremamente zelosa, quando no fundo o que eu estou é agindo de forma absolutamente fanática. E o fanático nunca se reconhece como tal. Ele conhece outros fanáticos. Ele aponta para pessoas e diz assim, olha que fanatismo ali. Mas ele nunca se percebe como um tal. Razão pela qual o germe do fanatismo é tão perigoso, sabe? Razão pela qual a semente do fanatismo é tão nociva, porque ela floresce em solos que têm certeza de que eles nunca brotarão ali e que quando menos esperam já vêm os seus frutos grandes e espalhados por aí. Então Paulo está dizendo assim, eu fui um sujeito extremamente violento, em nome do meu zelo, mas Deus me transformou. Então eu queria fazer só essa pausa aqui, porque como nós vivemos num tempo de uma espécie de ódio à violência, sabe? Um louvor à violência, a violência ela tem sido cada vez mais legitimada como uma linguagem política, como uma linguagem social e inclusive como uma linguagem religiosa. A gente está vivendo num tempo da cristandade em que símbolos de violência estão sendo transformados em símbolos de fé de muita gente. Então tem muita gente hoje que levanta símbolos de violência, de instrumentos que são instrumentos de morte, como elementos associados à fé cristã, quando na verdade não há a menor associação entre elementos de violência e a fé do Cristo, que disse certa vez aos seus seguidores, bem-aventurados são vocês os pacificadores, vocês vão ser chamados filhos de Deus. Então cuidado, esse é um alerta importante para a gente fazer, cada um para a sua própria consciência e nós uns para os outros nas relações fraternas e respeitosas que nós cultivamos. Cuidado para que, em nome do zelo, a gente não haja com violência e não pense que a gente está fazendo um bem ao outro quando no fundo a gente está destruindo a sua própria vida. Paulo está reconhecendo aqui quem ele foi, mas ele está dizendo assim, olha, mas, ainda que eu tenha sido esse homem, Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. E quando agradou a ele revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, ele assim o fez. Olha só que coisa linda. Paulo reconhece a sua história, ele reconhece a graça de Deus de forma tão intensa que ele não consegue, depois que ele encontra o Evangelho de Jesus, ele não consegue se perceber mais como alguém fora dos planos de Deus. Isso é uma coisa muito bonita. Quando a gente tem um encontro com a graça, mesmo que a gente passe parte da nossa vida distante dessa consciência, quando esse encontro é real no nosso coração, a gente descobre que Deus sempre nos amou. A gente aqui viveu um bom tempo sem perceber isso. Então Paulo está dizendo assim, olha, ele me chamou desde os tempos eternos, ele me acolheu desde sempre. Só que aprove a ele que a minha experiência na história com a graça dele acontecesse num determinado momento. Ou seja, eu me converti num determinado ponto da minha vida, mas eu sempre fui amado por Deus. Isso é o que Paulo está dizendo nas entrelinhas. Eu sempre fui amado. Hoje eu entendo isso. E aprove a ele que num determinado momento eu então passasse a dedicar a minha vida para revelar esse amor àqueles que não conhecem a sua bondade. Então, Paulo começa dizendo, eu fui aquele camarada, mas ele tem muita alegria de dizer, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Porque é isso que o Evangelho de Jesus faz. O Evangelho de Jesus nos oferece para o mundo, potencialmente, como pessoas completamente diferentes. Por isso que a gente não pode abrir mão do Evangelho. Por isso que a igreja não pode ser outra coisa que não uma comunidade em torno do Evangelho. Porque é o Evangelho que possibilita mudança. É o Evangelho que possibilita recomeço. É o Evangelho que oferece perdão. É o Evangelho que é expressão de graça. É o Evangelho que faz com que a gente olhe para o nosso passado e não morra esmagado pela angústia de termos vivido a história que vivemos, qualquer que ela tenha sido, mas que nos faz dizer, tudo bem, se um dia eu fui aquilo, hoje eu sou, pela graça de Deus, uma nova criatura. É o Evangelho que faz isso. Então Paulo está afirmando esse ponto. Hoje eu sou outra pessoa, porque o Deus que me amou desde sempre revelou a Cristo a mim há pouco tempo na história e me deu o privilégio de ser pregador aos gentios. E aí ele diz assim, e quando isso aconteceu, eu não fui consultar ninguém. Eu fiz o meu próprio caminho.
Eu não fui para Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu fui para a Arábia e depois eu voltei para Damasco. Só depois de 3 anos, ele diz, eu fui a Jerusalém para conhecer Pedro e para conhecer Tiago, irmão do Senhor. Algumas pessoas podem ter a sensação de que há uma espécie de desdém aqui de Paulo, sabe? Do tipo, ele me chamou, eu fui fazer o meu caminho, não perguntei nada para ninguém, segui a minha vida. Eu não leio nesses termos, não. Eu leio Paulo nos dando aqui um conselho interessante, que na vida, a gente tem que seguir o nosso próprio caminho. O nosso lugar nesse reino grande, que é o reino de Deus, é um lugar singular. E singular não no sentido de ser mais especial do que os outros, sabe? Um lugar que ninguém vai atingir, só a gente. Não, é que cada um é de um jeito, não é? E se cada um é de um jeito, cada um vai servir a Deus à sua própria maneira, com as suas características. E às vezes a gente se dedica demais a procurar reproduzir experiências que são outras e não as nossas próprias. Trilhar caminhos que são outros e não os nossos próprios. E cada caminho carrega em si a sua própria beleza, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma de se relacionar, de testemunhar, de anunciar, de viver. E Paulo está dizendo, eu fui encontrar em Cristo o meu caminho. Depois eu fui me encontrar com Pedro, passei 15 dias com ele, um apóstolo que caminhou com Jesus, um amigo de Jesus, um homem mais experiente na fé. Me encontrei também com Tiago, irmão do Senhor, ele diz aqui. Mas eu fiz o meu caminho, eu fui para a Arábia, eu fui para Damasco, eu segui vivendo o Evangelho, tentando discernir essas experiências com Cristo e encontrando a mim mesmo nessa jornada, porque a vida com Deus, ela precisa ser vivida a partir dessa consciência de que da mesma forma que ninguém vai trilhar a minha jornada, eu não vou trilhar a jornada de ninguém. Nós nos ajudamos mutuamente, nos servimos mutuamente, nós nos abençoamos, mas cada um tem uma história para viver, cada um tem um caminho para fazer, todos seguindo a Jesus, mas cada um, todos orientados pelo Evangelho de Jesus também, obviamente, mas cada um seguindo da sua forma, certo? A partir das suas próprias peculiaridades, singularidades. Então Paulo está dizendo isso, eu fiz o meu caminho, e depois eu fui me encontrar com Pedro, e depois eu fui me encontrar com o Tiago, e eu estou aí fazendo a obra. E inclusive, Paulo termina essa sessão dizendo, o que tem sido dito por aí é que aquele que antes procurava nos destruir, agora ele anuncia a fé. E as pessoas estão dando glórias a Deus por isso. Olha só que coisa bacana. Paulo está dizendo aqui que por causa da graça de Deus e dessa mudança que Jesus proporciona na sua vida, as pessoas agora rendem glórias a Deus porque veem que Deus de fato transforma pessoas, porque o que antes era um destruidor do caminho, agora ele é um edificador da igreja. Então essa é a história de Paulo, a qual ele não despreza, não finge que não existiu, mas sobre a qual ele se debruça para dizer, tudo isso que eu fui, tudo isso talvez tenha servido para alguma coisa. O fato é que hoje eu sou radicalmente diferente. Olha só que coisa bacana. E como há da minha história e da sua história aqui nessa terceira sessão, que vai do versículo 11 até o versículo 24. Primeiro, não se esqueça disso. O Evangelho é a revelação de Deus para a nossa vida, não é a construção humana. Ele é a resposta para a pergunta mais agônica da nossa alma, que é o que trará sentido para a nossa vida? Então a vida de Jesus traz sentido para a gente, não se esqueça disso. O amor de Jesus traz sentido para a gente. Esse é um recado dos céus para mim e para você. E a gente recebe como Pedro recebeu, ao ponto de ouvir de Jesus, bendito és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, foi o meu Pai que está nos céus. O Evangelho é recado de Deus para a nossa vida. Assim como Paulo, essa é outra lição aqui, todos temos a nossa própria história, todos temos os caminhos que trilhamos, e eles podem ter sido os mais tranquilos, menos tranquilos, mais fáceis, mais difíceis, menos constrangedores, mais constrangedores. Fato é que a nossa história é a nossa história, a gente não pode fingir que ela não existe. Mas, por outro lado, a gente também não precisa ficar preso a ela como se ela fosse essa espécie de buraco existencial que sempre nos dragasse, trazendo culpa, peso, constrangimento. Não, porque se um dia a gente foi quem a gente foi, hoje a gente pode ser diferente por causa de Jesus.
E nessa história, quer seja lá atrás, quer seja aqui no presente ou no futuro, uma coisa precisa ficar muito clara na nossa cabeça. A gente precisa tomar muito cuidado para que, em nome do zelo, a gente não haja de forma violenta. Porque não há zelo que justifique violência. Nada justifica uma violência. O meu zelo para com a palavra, para com o evangelho, jamais me dará o direito de agir violentamente contra o que quer que seja. Mas é muito tênue a linha que separa uma coisa da outra. A razão pela qual a gente precisa sempre avaliar o coração, para saber se em nome de uma defesa de um evangelho que a gente acha que a gente precisa defender, quando no fundo a gente não precisa, porque é o evangelho quem nos defende, se em nome desse zelo, no fundo a gente não está agindo com violência contra terceiros, contra outras coisas, contra outras pessoas. A violência nunca pode ser admitida como uma linguagem religiosa, sobretudo como linguagem religiosa de um movimento que tem no amor autossacrificial de um Deus que se doa na cruz a expressão máxima do perdão que ele oferece para a humanidade. Cuidado para que zelo não seja confundido com violência. Lembre-se também, qualquer que tenha sido o passado, se hoje no presente você entende a graça redentora de Jesus, você pode também entender que você sempre foi amado. Só que um dia você se deu conta disso. Sempre houve amor da parte de Deus para você. É que num determinado momento na história que a gente descobre essa notícia, mas o amor sempre esteve aí, envolvendo a nossa vida e nos impulsionando para que um dia nós o descobríssemos e passássemos então a viver por essa causa. Na hora que a gente descobre esse amor, que outra vida a gente pode viver, senão uma vida dedicada a torná-lo conhecido? Sim, tornar Cristo, o seu amor e a sua graça conhecidos de todos os homens. Ao entender esse amor e tentar tornar esse amor conhecido, faça isso à sua própria maneira. Sim, tente discernir qual é o seu caminho, qual é a sua vocação, qual é o seu lugar, quais são as suas características, suas aptidões, suas habilidades. Como é que você vive? Quais são as suas relações? Não tente viver a história de ninguém, a sua história é a sua história. Ninguém vai conseguir viver a sua história por você. E você também não vai conseguir viver a história de ninguém. Não existem réplicas nesse sentido. Cada um é um diante de Deus. E essa é uma das belezas do Evangelho de Jesus. Todo mundo passa a ter a mesma cara, que é a cara do Deus que se revela em Jesus. Mas ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem que ter a cara do Pai que se revela em Jesus. Mas ninguém precisa ser igual a ninguém. Eu sou diferente de você, você de mim e das outras pessoas. Mas cada um, com as suas próprias características, carrega em si o compromisso de revelar ao mundo a face do Deus que se revela em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí o que acontece é que a nossa vida, nesse compromisso, nesse propósito, ela vira um testemunho para o mundo. E as pessoas passam inclusive a dizer, lembra do fulano? A vida que ele vivia, o comportamento que ele tinha, o jeito que ele falava, percebe como agora ele é diferente? E elas passam a dar glórias a Deus, ou seja, elas reconhecem a beleza de Deus na vida, porque é isso que Deus tem para nos oferecer, uma beleza transformadora. Então eu espero, irmão e irmã, que esse trecho da carta de Paulo aos Gálatas faça bem a sua alma, te ajude a se reorganizar, a pensar na sua experiência com Deus e a como você pode se propor para o mundo a partir dessa experiência. E espero você para o nosso próximo encontro, na próxima semana, refletindo a partir da carta de Paulo aos Gálatas, esse tratado da liberdade cristã. Um abraço para você e para sua família e até o nosso próximo encontro.